Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Oremos. Grande Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos pelos momentos que iremos ter agora estudando a Tua Palavra e mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco. Todos têm suas lutas, suas necessidades, seus problemas. Tu conheces cada um individualmente. Que não percam a fé, que permaneçam firmes, confiantes de que Tu irás atender de acordo com a Tua vontade e que possam sentir a Tua presença a cada momento. Pedimos que abençoes Andréia, Romilson, Ronaldo, Oséias, Misael, Disney, Renilda Bispo, José Firmino, Lucilene Cassimiro. Também abençoes Maria Exilda Fernandes e a sua irmã Erley na sua saúde. Abençoes também Mary Clay e ela pede especialmente pelo Sebastião e a família. Tu sabes os problemas que eles estão enfrentando. Conceda as bênçãos, Pai. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos já quase terminando a nossa série. Só falta hoje e amanhã. E ficamos muito felizes e agradecidos a Deus por cada um de vocês que acompanhou cada dia os estudos e o tema central foi crescendo em um relacionamento com Deus. Esta semana nós estamos falando especialmente a respeito de nós estarmos com Cristo por toda a eternidade. E para que possamos estar com Jesus na eternidade, nós precisamos segui-lo. Assim como nós estudamos ontem, seguindo o Cordeiro, por onde quer que ele vá. E Jesus foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí 2 discípulos de João Batista imediatamente deixaram de seguir João Batista e começaram a seguir a Jesus. Naquela ocasião, as pessoas escolhiam os mestres que eles queriam seguir. E João Batista era um mestre, era um profeta, era um pregador da palavra de Deus. Jesus também, ele é um mestre por excelência. E ele tinha os seus seguidores, mesmo antes de começar o seu ministério, já tinha muitas pessoas que seguiam a Jesus. E quando Jesus então foi batizado e começou o seu ministério, ele escolheu 12, especialmente para estar próximos dele durante esses 3 anos e meio. E eles então seguiram o Cordeiro por onde quer que ele fosse. É claro que passaram por uma grande decepção quando Jesus foi crucificado e morto, mas ao 3º dia Jesus ressuscitou e eles então se alegraram novamente, porque Jesus estava vivo e eles tinham a certeza agora que Jesus era Deus. Assim como Jesus, naquela ocasião, ao chamar os 12 discípulos para segui-lo, ele dizia, segue-me. E as pessoas deixavam tudo o que estavam fazendo para seguir a Jesus. E hoje também, Jesus ele continua fazendo o convite, venham todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Interessante, irmãos, notarmos que Jesus ele sempre convida, Jesus ele nunca força, ele não obriga ninguém a segui-lo. Apesar de ele realizar maravilhas, milagres, curas, prover as necessidades que nós temos, ele nos concede forças para nós trabalharmos e também nos concede aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Muitas pessoas, mesmo assim, não querem seguir a Jesus, só querem receber as bênçãos, os benefícios, mas não querem deixar a vida de pecado, a vida de maus hábitos para seguir a Jesus, porque Jesus ele disse que se nós quisermos segui-lo, nós precisamos tomar a nossa cruz cada dia e seguir, porque nós vamos enfrentar muitos problemas quando nós decidimos abandonar a velha vida e começar uma nova vida com Cristo. Os problemas eles aparecem sempre, mas Jesus ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até
uma irmã fez um comentário dizendo que quando ela aceitou a Jesus e começou a seguir o cristianismo, os familiares disseram que agora a vida dela ia andar para trás, que não ia dar nada certo. Realmente ela tem passado muitas tribulações, aflições, mas ela permanece firme e confiante que Jesus vai conceder a bênção, a vitória que ela necessita na sua vida e o que ela tem pedido a Deus. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós sabemos que se com Jesus está difícil, imagine se nós quisermos viver por nossa própria conta, sem ter a certeza de que Jesus está conosco. Então nós precisamos procurar sempre estar ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele em nossa vida. O convite de Jesus no Novo Testamento está em Mateus 11, versos 28 a 30, onde ele nos convida para irmos a ele se estivermos cansados e sobrecarregados. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Vejam, o convite que Jesus nos faz, e ele promete estar conosco. E como nós sabemos, esse jugo que é falado aqui nas palavras de Jesus é aquela canga que é usado em animais, especialmente em bois, para arar a terra. Isso era usado muito antigamente. Hoje em dia, alguns lugares ainda usam os animais, especialmente bois, para arar a terra. Então, a canga é colocada em 2 bois. Um boi que já tem mais experiência no trabalho e um boi novo que vai aprendendo a fazer esse trabalho. E Jesus, ele é este que nos ensina. Diz aqui, olha, venham a mim, deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele quer nos ensinar, mas às vezes nós não estamos dispostos a aprender. Nós apenas queremos dizer que somos cristãos, que seguimos a Jesus, mas não queremos fazer aquilo que ele nos pede. Nós não queremos seguir o seu exemplo, abandonar o pecado. Agora, quando nós lemos em Isaías 55, versos de 1 a 3, aqui nós temos um convite também. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba, vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Então Deus aqui nos faz um convite, que nós possamos ir a ele, comprar sem dinheiro e sem preço, é de graça. A salvação, ela está estendida a todos. Jesus, ele já pagou o preço da nossa salvação, que foi morrer a segunda morte, a morte eterna que nós estávamos condenados a morrer. Mas Jesus veio e ele, que é Deus e tinha vida em si mesmo, ele pôde dar a sua vida, morrer pelo ser humano, mas ao 3º dia ele ressuscitou e ele então nos convida para irmos a ele, comprar sem dinheiro e sem preço. A salvação, ela nos é dada gratuitamente. Também em João capítulo 6 e no verso 44, Jesus ele disse: pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Então aqui está. Jesus, ele foi enviado pelo Pai para vir a este mundo, para viver uma vida exemplar, uma vida sem pecado, para poder morrer em nosso lugar. E ele diz então que ninguém pode ir a ele se o Pai que enviou Jesus não o trouxer a mim. Então é o Espírito Santo que trabalha em nossa mente, em nosso coração e nos leva a reconhecermos que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. Então o Espírito Santo nos leva a Jesus. E Jesus, ele diz aqui, olha, eu o ressuscitarei no último dia. Quantas pessoas hoje têm sofrido, têm passado momentos difíceis, especialmente da questão de saúde, e como eu já disse para vocês várias vezes e volto a repetir, ninguém deseja morrer, ninguém quer morrer, mas chega um momento em que
às vezes não tem mais solução e a pessoa então descansa, quem sabe por uma enfermidade, quem sabe pela idade, ou mesmo quem sabe por um acidente. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Jesus nos garante que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Ele vai nos chamar quando Jesus vier com todos os seus anjos em glória e majestade. No soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Jesus ele diz, olha, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nós precisamos, irmãos, sentir urgência de aceitar o convite de Jesus, aceitar o chamado do Espírito Santo e ter um relacionamento com Jesus. Porque o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, em Apocalipse 22, verso 17, ele escreveu: o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Então o convite é oferecido pela graça, é um convite gratuito, e quando nós recebemos Jesus em nossa vida e o amamos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, a nossa história aqui e na eternidade ela é transformada para sempre. E Jesus, ele continua nos convidando para irmos a ele. E as últimas palavras que nós temos na Bíblia, elas nos garantem que Jesus ele vem logo. Apocalipse 22, 20 diz: certamente venho sem demora. E nós respondemos: amém. Vem, Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, ter em mente que quando nós menos esperarmos, Jesus ele estará se manifestando nas nuvens dos céus para cumprir a sua promessa de que ele estava indo preparar lugar, mas que voltaria. E esta promessa já está para se cumprir. O que nós precisamos é estar vivendo um relacionamento com ele e crescer neste relacionamento dia após dia, para que possamos estar aguardando o nosso Senhor Jesus. E se porventura nós viermos a passar pela morte antes que Jesus volte, a certeza que nós temos é que quando nós abrirmos os olhos ao tocar as trombetas dos anjos, nós estaremos contemplando Jesus em glória e majestade, voltando nas nuvens dos céus. A morte é apenas um sono, será um instante. Nós morremos agora e quando abrimos os olhos estaremos vendo Jesus voltar. Que possamos estar vivendo uma vida de comunhão com Ele e na certeza de que, pela graça de Jesus, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos novamente juntos para concluirmos o estudo da semana e concluirmos esta série Crescendo em um Relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe.